Estende a sua mão para cá, vamos orar por ele. Paizinho Santo, te damos graças, porque grande é a sua misericórdia por nossas vidas. Pai, aqui está o seu servo. Pai, que a palavra que ele tenha para nós seja direto do trono do Senhor. Pai, que não seja mais ele quem fale, mas que seu Santo Espírito fale através da boca dele. Pai, que tudo que o Senhor fale venha como flecha e atinja os nossos corações. Pai, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Olha, eu estava lembrando do momento que o homem pisou na lua pela primeira vez, que ele disse assim, pisar na lua é um pequeno passo para um homem, mas um passo gigantesco para a humanidade, né? E quando eu vi as crianças aqui na frente, com seu pai, ou com a mãe, representando o pai, pode parecer para os pais uma coisa tão pequena, mas para os filhos isso é tão grande, tão significativo. E hoje é o Dia dos Pais, como nós já ouvimos, os irmãos ministraram, e eu trouxe uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito da importância de ser pais. Então eu quero já acalmar os meus irmãos, que eu não vou trazer uma palavra dura, não, pelo contrário, uma palavra de exortação, em amor, para nos ajudar a entender de onde nós viemos e por que nós somos como somos, por que nós reagimos muitas vezes como nós reagimos. E a partir, então, desse entendimento, a gente vai ver o que a gente precisa mudar, e aí, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos mudar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Com relação aos presentinhos, eu achei ótimo esse presentinho, fiquei pensando, será que a gente quer uma orientação para a gente ficar mais cheiroso, tomar banho com mais frequência? Às vezes precisa, né? Às vezes precisa, né? Glória a Deus. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11. Você deve ter notado que a pastora Yolanda não está, mas é porque ela está viajando, então está tudo bem com ela. Terça-feira, em nome de Jesus, ela já está de volta. Semana que vem, ela está conosco. Amém? Então, meus irmãos, Lucas capítulo 15, enquanto você abre, eu vou lendo para você o tema do ano, né? Todas as nossas igrejas estão, né, falando sobre que é um tempo de reconciliação. Esse ano foi um ano que o Senhor deu essa orientação. E nesse mês, o tema para o mês é falar sobre família. Família tem que ser um lugar de constante reconciliação. E o tema para hoje é amor, é o combustível da reconciliação. E eu quero abrir esse tema e acrescentar que sobre o pai que vive como criança, aquele pai que não cresceu, que ainda é infantil, que quer se deter só naquilo que é prazer, né? E dizer dos reflexos que esses pais que vivem como criança, eles deixam que as suas crianças, seus filhos, vivam sem pai, né? O reflexo, a consequência. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a minha parte da herança. E o pai repartiu e lhe deu a parte da herança. Poucos dias depois, esse filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá gastou todos os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e esse moço começou a passar necessidade. Então, ele foi e se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra para trabalhar na fazenda e cuidar dos porcos. E ali, aquele moço desejava fartar-se da comida que era dado aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, versículo 17, essa parte aqui é bem importante, depois eu vou explicar. Então, esse moço, caindo em si, disse:
quantos empregados meu pai tem, e eles têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar à casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se, esse moço voltou para a casa do seu pai. Vinha esse moço ainda de longe, quando o pai o viu, e compadecido do seu filho, correu e o abraçou, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos empregados: Tragam depressa a melhor roupa, e tragam um anel e sandálias para os pés dele. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Essa é a parábola do filho pródigo que vocês tanto conhecem. E a história, como vocês sabem, ela não para aqui. Ela disse que, em seguida, o filho mais velho desse pai, ele chega e ele vê o barulho das músicas, das danças, as pessoas comemorando, e ele já, imaginando o que estava acontecendo, ele não entra na casa. E ele pergunta para um dos empregados o que é que estava acontecendo. E esse empregado diz: o seu irmão voltou, seu pai está feliz, deu uma festa, nós estamos comendo e bebendo. E esse irmão mais velho ficou furioso e continuou do lado de fora. Alguém foi avisar o pai, e o pai então deixou lá a festa, foi para o lado de fora conversar com o filho. E o filho começou a se queixar, o filho mais velho, reclamando, dizendo que ele sempre esteve lá, que ele sempre foi muito responsável, que ele nunca ganhou nada do pai, que ele nunca pôde matar, né, um dos animais para fazer uma festa com os amigos. E reclamou, e o pai disse para ele, né, tudo que é meu é seu. Porque o problema ali não era mais os bens. Porque o filho mais velho, nessa tradição, ele recebia o dobro da herança pelo fato de ser o primogênito. Então o problema do filho mais velho era a dureza do coração dele, porque na cabeça dele, o irmão mais novo não merecia ser perdoado. E aí a gente olha para esse quadro, né, e a gente fala assim: nossa, que sangue ruim esse aí, né? Mas quantas vezes nós também somos assim de quando em quando. E aí o pai, de novo, repete para o filho aquilo que ele tinha dito para o irmão, que ele tinha sim que se alegrar, porque o filho mais novo estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então isso no sentido de salvação, que é aquilo que vai nos interessar essa noite. Então, meus irmãos, nós vamos primeiro fazer um pequeno contexto dessa história. E eu quero chamar a sua atenção para 5 pessoas que são importantes nessa história. O primeiro é o pai dos filhos, e esse pai também representa Deus, o nosso pai. Aí tem o segundo, que é o filho mais novo, que também pode representar eu e você, para os irmãos que gostam de estudar, né? Esse irmão mais novo, ele pode também representar os gentios, que somos nós. E o irmão mais velho, que é a terceira pessoa dos 5, é o irmão mais velho, que pode representar, para os irmãos que gostam de estudar, Israel. A quarta pessoa retratada nessa história é a pessoa do Espírito Santo. E aí talvez você fale assim: mas Jefferson, mas o texto não fala do Espírito Santo. Não fala do Espírito Santo, mas fala da ação do Espírito Santo. Fala da atitude, da interferência, do convencimento do Espírito Santo na vida daquele filho mais novo.
no versículo 17, quando ele disse que caindo em si, esse caindo em si é uma ação do Espírito Santo na vida daquele rapaz. Então, o Espírito Santo é a quarta pessoa envolvida nessa história. E quem que é a quinta pessoa? A quinta pessoa envolvida nessa história, ela também não é mencionada diretamente, mas nós vemos as ações dela por aquilo que aconteceu com o resultado da escolha do filho mais novo. Como é que ele terminou? Ele terminou sem nada, envergonhado e precisando se humilhar, que é exatamente aquilo que o diabo faz. Ele vem para roubar, para matar e destruir. E foi o que aconteceu com aquele filho mais novo. Então, esse é o contexto, são essas 5 pessoas que estão envolvidas nessa história dessa família, que era uma família com problemas, amém? 2 filhos, e os 2 filhos tinham problemas. E na nossa família também não é diferente. A nossa família também tem problema, mas da mesma forma que nessa família havia um pai amoroso que conciliou, que trouxe informação, conhecimento e reconciliou todo mundo, na nossa família também acontece a mesma coisa, porque nós temos um pai no céu interessado em fazer com que a nossa família se reconcilie e viva unida em amor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Dito tudo isso, eu quero lembrar os irmãos um versículo que eu dizia muito quando eu era solteiro. O Salmo 68, versículo 8, diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Por que eu dizia isso quando eu era solteiro? Porque, irmãos, naquela época tinha mais homem do que mulher. E pensa numa tarefa dura que era arrumar uma namorada. Jesus, misericórdia. Então a gente tinha que orar, tinha que clamar, e eu vivia recitando esse versículo: Senhor, tua palavra diz que o solitário vai viver em família. Cadê a minha bênção? Senhor, me ajuda, que o negócio está difícil. Estou no aperto, Senhor, me ajuda, me socorre, né? Mas esse versículo também fala que os rebeldes vão viver em terra seca. Então, eu quero mostrar para os irmãos um contraste. Enquanto Deus está dizendo que Ele não quer que ninguém viva de maneira solitária, que Ele faz com que o solitário viva em família, Deus faz com que o solitário viva em família. Deus faz com quem está em família deseje viver de maneira solitária. No exemplo da parábola, foi o filho pródigo, o filho mais novo, que desejou, ficar fora dos limites, dos olhos do pai, ficar longe da disciplina dos olhos do pai, da correção do pai, para fazer o que ele bem entendesse. No dia a dia, o que nós vemos, nós, homens casados? Nós vemos muitos homens casados desejando viver solitário, voltar a ser solteiro, sair com um monte de moças mais novas, porque ele mesmo já não tem aquele vigor todo, Então, coloca a culpa na mulher, Não, se eu sair com uma mocinha mais nova, então eu vou me sentir jovem de novo. E, irmãs, não se culpem se vocês começarem a ouvir essas histórias, viu? Porque é a Karina Bach, uma mulher muito bonita, e tudo mais, está lá sozinha. Então, vocês sabem que o negócio não é aparência física. Também não estou dizendo para você ficar de qualquer jeito, mas estou dizendo para você não achar que aparência física que é tudo que vai resolver. Não, o que resolve é um novo coração. A gente precisa de um novo coração. Então, quando eu era mais jovem, eu me lembro de uma história que eu presenciei de um homem nessa situação, um homem de uma situação financeira razoável, e ele começou a querer viver como solteiro novamente. Ele era casado, tinha alguns filhos, e desejou voltar a viver como solteiro. Resumo da história: ele se separou da mulher, arrumou uma mocinha e começou a viver tudo aquilo que o diabo dizia para ele que ia ser lindo e maravilhoso. E aí, então, ele começou a experimentar as coisas que o diabo não disse para ele que iria acontecer se ele fizesse aquilo. Primeira coisa, a rejeição dos filhos, porque os filhos ficaram do lado da mãe e não queriam mais ter contato com ele.
Para piorar a situação, não demorou muito tempo, ele sofreu um acidente, ficou paralítico e sozinho, solitário. A mocinha, como vocês imaginam, né? Vazou, como diz o outro, e ele ficou assim o resto da vida. Por quê? Porque o diabo entrou na vida dele para roubar, matar e destruir. E é isso que ele faz com todas as pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos entender qual que é a nossa missão aqui na Terra. Porque nós somos ensinados que nós precisamos ganhar muito dinheiro, a gente precisa ter uma boa casa, a gente precisa ter um bom carro. Isso está errado. Mas isso não é a coisa mais importante que a gente tem para fazer na Terra. Tanto é que quando a gente morre, tudo isso fica para trás. Então, meus irmãos, a Bíblia começa falando sobre aquilo que é o mais importante, que é família. Depois da nossa salvação, a coisa mais importante que nós temos é a nossa família. A Bíblia começa em Gênesis, no Antigo Testamento, falando que Deus criou Adão, criou Eva e deu a eles filhos. E eles, então, foram a primeira família. E aí, então, você vê já em Abraão, Deus dizendo, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Não são todas as pessoas, são todas as famílias. E o Antigo Testamento termina em Malaquias dizendo que o Senhor vai converter o coração dos pais ao coração dos filhos e converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Então o Antigo Testamento começa falando de família e termina falando de família. E aí então temos o Novo Testamento. Como que o Novo Testamento começa? O Novo Testamento começa narrando que Maria fica grávida pelo Espírito Santo e o José queria vazar, porque ele achou que aquilo lá não era de Deus. E aí, meus irmãos, veja você, Maria ficou grávida pela obra do Espírito Santo. Um anjo foi lá falar com Maria. Você acha que Deus não iria suprir todas as necessidades físicas, emocionais e financeiras da Maria se o Zé vazasse mesmo, se ele fosse embora? Ia ou não ia? Vocês não estão muito convencidos, não, né? Mas, enfim, né? Se o José fosse embora, Maria seria suprida por Deus em todas as áreas. Agora, veja, meu irmão, veja, minha irmã, o tamanho da importância de um pai na vida de uma criança. Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele não deixou o Zé vazar. Por quê? Porque o menino Jesus, a criança chamada Jesus, precisava de um modelo masculino dentro de casa, precisava de um pai. Então, um anjo vai falar com José e ainda diz para José, José, você não vai embora, o que a sua mulher está esperando é do Senhor, é do Espírito Santo, ele vai trazer salvação para todo mundo, e tem mais, quem vai colocar o nome da criança é você, porque naquela época quem dava o nome era o pai. Lembra-se, inclusive, de João Batista, que João Batista duvidou que a Isabel ia ficar grávida, porque os dois já estavam meio velhinhos, meio cansados, né? E aí, quando a criança nasceu, e João Batista escreveu lá que o nome seria João, então ele voltou a falar. Então, Deus, que é todo-poderoso, poderia suprir Maria e o menino Jesus de todas as formas, não deixou que eles ficassem sem um pai por perto para Jesus. Então, se Jesus, como menino, como criança, teve um pai adotivo, como que os nossos filhos vão viver sem um pai? E aí, meus irmãos, as pesquisas demonstram o que acontece quando um pai vive como criança, vive nessa infantilidade, querendo só desfrutar de prazeres, como uma criança que só quer brincar com seus brinquedos, não quer escovar dente, não quer comer brócolis e os demais legumes. Entende? Não pode. Aí vem o pai, vem a mãe, tem que fazer assim, tem que fazer assado, dá a disciplina. E muitos adultos, quando chega numa determinada fase do casamento, eles querem voltar a viver
dessa forma. E não dá. Não dá. Então, meus irmãos, as pesquisas já mostram que das infrações cometidas por adolescentes, de cada 10 infrações cometidas por adolescentes, 7 são de crianças, de adolescentes que vivem sem pai ou nem conheceram o pai. De cada 4 tentativas de suicídios ou de suicídios entre adolescentes, 3 também são de adolescentes que vivem sem pai ou que não conheceram os pais. Isso interfere em todas as áreas. Viver sem um pai faz muito mal para todas as crianças. Então, existe a questão da baixa autoestima, da instabilidade emocional, principalmente de homens que vivem sem pai, que não conseguem demonstrar sentimento nem pela esposa e nem pelos filhos. Quantos e quantos casos nós sabemos de pais que nunca disseram para o filho: filho, eu amo você. Porque não consegue, dá um nó na garganta e não consegue falar. E por que não consegue falar? Porque também não ouviu, porque também não recebeu. Agora, se parasse por aí, menos mal. O grande problema é que os nossos pais foram educados de uma maneira que a agressão é que era a linguagem da casa. Então, se eu perguntasse aqui para vocês, quantos de vocês tiveram problema com o pai, no sentido de ver, por exemplo, o pai traindo a esposa? Uma boa parte levantaria a mão. Quantos de vocês, o pai teve problemas com bebida? Eu não estou falando de beber no final de semana. Estou falando de beber, de trazer problema para a família. Boa parte de vocês levantaria as mãos. Se eu perguntasse quantos de vocês o pai teve problema com drogas ou ficou preso, a gente também teria uma porcentagem. Se a gente perguntasse para vocês quantos de vocês viram o pai batendo na mãe, seria outra tragédia. Quantos de vocês foram educados na base da violência? Irmãos, para resumir a história, quantos de vocês se sentiram rejeitados pelo próprio pai? Para saber se está tudo bem com você nessa área, você tem que fazer uma pergunta: eu tenho alguma mágoa do meu pai em alguma área? Se tenho alguma mágoa, meu irmão, é sinal que foi aberta uma ferida lá atrás, isso não foi curado e você traz essas consequências até hoje, às vezes nem sabe. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar, pedir que o Senhor cure todas as feridas. Amém? Muito bem. Mas então, o Novo Testamento começa falando de família. O primeiro milagre de Jesus é aonde? Numa festa de casamento que celebra o início de uma nova família. Irmãos, isso não é por acaso. Deus está formando uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus e nós fomos convidados para essa família, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, aqui a nossa vida na terra é rapidinha, 70, 80, 90 anos e a gente parte, mas vai haver um dia que o Senhor vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados e aí sim vai começar a vida. Então a gente não tem que ficar preocupado em ser feliz agora, em poder desfrutar de tudo quanto é prazer. Irmãos, não é esse o foco, não é para isso que você foi chamado. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. Então, a Bíblia começa falando de família no Antigo Testamento, termina o Antigo Testamento falando de família, começa o Novo Testamento falando de família e, pasme você, a Bíblia termina o Novo Testamento falando de família. Apocalipse no capítulo 19, deixa eu ver o versículo que eu não lembro. Versículo 19, versículo 7 diz o seguinte: alegre-se, pois chegou a hora das bodas. Bodas é casamento. Alegre-se, pois chegou as bodas do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. A noiva é a igreja, que somos nós. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse foco, que a família é a coisa mais importante que nós temos conosco. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E uma das coisas mais espantosas que ele disse, na minha opinião, foi
que aquele que não cuida da sua própria família, aquele que não cuida da sua própria família é pior que o ateu. Irmãos, negar a família, rejeitar a família, fazer de conta que a família não existe, que os filhos não existem, que a esposa não existe, é pior do que ser ateu. Veja a importância que Deus dá para a família. Então, não importa quantos carros a gente tenha, não importa quantas casas você tem, não importa quanto dinheiro você tem no banco. O que Deus vai perguntar para você é: como é que você cuidou da sua família? Como é que você cuidou da sua esposa? Como é que você cuidou dos seus filhos? E aí vem de novo aquela história: mas eu não sei como cuidar da minha esposa. Eu não sei como cuidar dos meus filhos. Eu sou de uma outra época, fui criado de um outro jeito. Irmãos, é por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós recebemos na igreja, a cada domingo, orientação de uma parte da nossa vida, de como viver, de como procurar ajuda. Eu não nasci sabendo tudo, pelo contrário. Eu sou filho de um pai que deixou a família. Tudo o que eu aprendi sentado no banco da igreja. E continuo aprendendo até hoje. E pasmem vocês. Um belo dia, minha mãe disse, quando eu era criança: filho, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que crescer, você tem que ser um homem de bem, porque um dia o seu pai ainda pode dizer que eu e a sua mãe não soubemos criar você. Minha avó que disse isso, né? E ela acrescentou dizendo o seguinte: e pode acontecer que um dia, no futuro, o seu pai precise de você, e eu quero que você seja homem o suficiente para cuidar do seu pai. Claro que existia uma mágoa, né, da minha avó querendo cutucar meu pai, dizendo, né, tá vendo, abandonou o menino, agora ele que está cuidando de você. Irmãos, dito e feito. O tempo passou. Um belo dia, meu pai estava casado lá, tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Ele teve um problema terrível de saúde, a mulher dele pediu o divórcio e ele ficou sozinho numa cadeira de roda. E aí, o que ele fez? Ele veio falar comigo para ver se eu não podia ajudá-lo, entende? E aí, irmãos, eu já tinha me convertido, né? Pensa no menino, né, certinho, e aí toda vez que ele me apresentava, as pessoas me elogiavam para ele. E eu via nos olhos do meu pai o arrependimento que ele trazia de ter perdido aquilo que poderia ter sido os melhores anos da vida dele, vendo como que seria a minha formação, o meu crescimento, me acompanhando, entende? Quantas pessoas que estão hoje longe da família, atrás dessa história, eu quero ser feliz, eu quero viver minha vida, eu mereço ser feliz, e lá no futuro vai chorar, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Primeiro que os filhos crescem assim, no estalar de dedos, entende? Então, meus irmãos, nós precisamos ter consciência de quem nós somos, da onde nós viemos, por que nós reagimos como nós reagimos, e romper com o nosso passado. Então, se o seu pai era como o meu pai, que abandonou a família, eu não vou abandonar a minha família. Meu casamento é perfeito? Não. Os meus filhos são perfeitos? Não. Mas eu estou lá persistindo, não largo deles de jeito nenhum. Entende, meus irmãos? E esse tem que ser o nosso papel como pai. Mas você não sabe da minha esposa é assim, minha esposa é assim. Meu irmão, tem situações que a sua esposa não vai ouvir você, ela não vai mudar porque você está falando, porque você não é o Espírito Santo. A única pessoa que tem poder para mudar alguém é o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para Deus mudar o coração da nossa esposa. Agora, uma dica boa: vem falar com a pastora. Fala com a pastora Yolanda. Fala, pastora Yolanda, lá em casa o negócio anda meio nervoso, minha mulher não anda me ouvindo. Aí a pastora Yolanda, com todo o amor do mundo, vai chamar a sua amada, vai falar: querida, como é que está lá a sua casa? E se ela perceber que a sua patroa está precisando de uns puxão de orelha, com muito amor, ela vai puxar, irmãos, e vai ser bênção. Entende? E da mesma forma, se a sua patroa perceber que você que não está fazendo o seu papel como precisava,
anda muito nervoso, muito bruto com os meninos, sempre muito irritado, né? Então a pastora Yolanda também vai chamar, falar, ô, meu irmão, por que você anda tão nervoso assim? O que está acontecendo? Né? Vai dar um puxãozinho de orelha também com amor, mas vai ser bênção, né? Quando eu era criança, eu fui muito disciplinado, principalmente pela minha avó, que a minha mãe era adolescente quando eu nasci. Então, a minha avó que trazia na disciplina, né? E era que nem chantilly, né? Quanto mais bate, mais cresce, porque, né? Quanto mais bater, mais corrige, né? E eu me lembro que ela falava assim, eu vou fazer isso, mas é para o seu bem, menino. E eu falava, Jesus, né? Como é que isso pode ser para o meu bem? E assim, irmão, disciplina, na hora, parece não ser bom, mas depois a gente percebe que foi bom ter sido disciplinados. Então, meus irmãos, a família é a coisa mais importante que nós temos. E aí, então, vem Paulo com essa revelação que quem não cuida da sua família é pior que o ateu. Agora veja, na parábola do filho pródigo, né, existiam problemas. Se você pegar a primeira família descrita na Bíblia, que foi a família de Adão, teve muito problema, né? Você pega a família de Abraão, teve problema, a família de Isaac teve problema, a família de Jacó, meu Deus do céu, quantos problemas. Família de Davi, misericórdia. Até na família de Jesus teve problemas. Em João no capítulo 7, versículo 3 ao 5, diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele e disseram para ele, já que você faz todas essas coisas, esses milagres, né, vai para a Judeia, né, que a Judeia é onde ficava o templo de Salomão. Vai lá onde estão os religiosos para fazer esses milagres lá. Até na família de Jesus teve problema. Então, meus irmãos, ter problema na nossa família não é novidade. O grande diferencial é como é que nós vamos resolver os problemas da nossa família. Porque sempre vai ter problema. Entende? Como é que eu e você vamos resolver os problemas lá em casa? Porque é lá em casa que eu mostro se eu sou crente ou não. É lá na sua casa que você mostra se você é maduro, se você está disposto, né, a colocar a sua cruz e carregar essa cruz, ou se você só está querendo, né, dizer que você mudou de religião. Deus não nos chamou para mudar de religião. Deus nos chamou para uma nova vida. A gente pensava de um jeito, agora a gente pensa de uma nova maneira. A gente reagia de uma determinada forma, agora a gente reage do jeito de Deus. Então, é assim que nós precisamos viver. Na família do filho pródigo, eles tiveram o privilégio de ter um pai maduro que sabia lidar com problemas. Na família do filho pródigo, eles tinham um pai que sabia lidar com as crises. Eles tinham um pai que sabia lidar com a necessidade de cada filho. Porque cada filho tem uma necessidade diferente. Cada filho é diferente uns dos outros. E nós não podemos tratar os nossos filhos todos da mesma maneira. Quantas e quantas vezes nós já vemos aquela expressão assim, eu não sei o que aconteceu com esse menino, eu tive 5 filhos e eduquei os 5 do mesmo jeito, e esse aí deu errado. Deu errado porque usou uma forma para criar todos da mesma maneira. E cada filho é de um jeito. Então a gente precisa saber das necessidades de cada um, e para saber das necessidades de cada um, a gente tem que gastar um pouco de tempo com cada filho. E talvez a frase melhor nesse termo seja não gastar tempo, mas investir tempo com seu filho. Porque os meninos crescem e crescem rápido. Até os 12 anos vai devagar. O primeiro ano, né, Humberto, parece que não passa. Mas depois, irmãos, quem tem filho já, né, adulto sabe como é que é isso. Então a gente tem que aproveitar as crianças. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa para que a gente não viva como um pai que quer ser criança. A gente precisa viver como pai maduro. Nós não estamos aqui para ser felizes, nós não estamos aqui para que sirvam as nossas vontades. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir as nossas famílias. Mas o diabo é especialista em enganar as pessoas. E infelizmente, nós homens somos os mais propensos a ser iludidos pelas mentiras do diabo.
né? É o que a gente mais vê, é homem deixando a família para ir atrás de uma mocinha mais bonita e depois lá na frente, né, o estrago às vezes se torna irreparável. Então, meus irmãos, a gente precisa ter consciência disso. Precisamos ter consciência de que cada filho, cada um dos nossos filhos é uma missão diferente que o Senhor nos deu. O futuro dos nossos filhos está, na maior parte do tempo, nas nossas mãos, no sentido de dar direção, de dar limite e de dar identidade para as crianças. Então, eu não vou falar muito sobre isso porque não dá tempo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos assumir os filhos que nós colocamos no mundo. Porque se nós não somos homens nem para assumir os filhos que nós colocamos nesse mundo, meus irmãos, nós estamos em apuros. Ninguém vai nos salvar, porque Deus vai ser o primeiro a nos condenar. Porque Paulo já trouxe essa revelação. Se você não cuida dos seus, da sua própria família, você é pior que o ateu. Então, família é muito, muito importante. Você era livre para viver como solteiro, né? Já diz o apóstolo Paulo. Mas você decidiu casar, você tem um compromisso diante de Deus. É diante de Deus. E para ser um bom pai, não basta apenas cuidar bem das crianças. Ah, não, minha mulher está me tratando de um jeito que eu não mereço, então eu vou cuidar bem dos meus filhos, mas da minha mulher vai ser na base da botina. Não dá. Não pode ser assim, porque os seus filhos vão ver o seu exemplo e o jeito que você trata a mãe deles. E sabe, por mais que você fale, mas isso eles superam, depois quando eles crescerem, eles vão tratar as esposas da mesma forma que você tratou. Eles vão reagir da mesma maneira que você reage. E eu não sei você, mas eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Eu quero que os meus filhos conquistem coisas, alcancem coisas que eu não conquistei. Você também quer? E tem que ser assim. E a Bíblia fala, meus irmãos, que os nossos filhos irão além daquilo que nós fomos. Então, nós precisamos ter essa consciência que se nós queremos fazer bem o nosso papel, nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos, mas precisamos cuidar bem também da nossa esposa. Isso é mandamento. E foi o próprio apóstolo Paulo, que também foi ao terceiro céu, que falou, né? E falou não só o papel do marido, mas também das esposas, que as esposas também têm que respeitar o marido. E aí é muito curioso, né? Porque para os homens, o apóstolo Paulo recebeu a revelação que eu e você, nós que somos homens, nós temos que amar as nossas mulheres. Que por muitas das vezes, pelo fato de nós não termos recebido o amor do Pai, nós não conseguimos demonstrar e perceber o tamanho do amor que nós temos pela nossa esposa. Então nós, homens, recebemos essa orientação. Você tem que amar a sua esposa. Ah, mas lá em casa o negócio está meio azedo. Então, meu irmão, trata de desazedar esse negócio. Começa a lembrar aquilo que fez você se apaixonar pela sua mulher. Começa a focar em 3 qualidades que ela tem, que vai começar a aparecer mais um monte de qualidade. Se você ficar olhando só para os defeitos, você só vai ver defeitos. Se você começar a olhar para as qualidades, você vai ver qualidades. E as irmãs não receberam orientação de amar os maridos. Olha que coisa interessante, curiosa. Só precisa respeitar. Se respeitar os maridos, esse casamento vai para o resto da vida. Olha que fácil para as irmãs, né? Então, estou falando isso porque eu não estou no papel das irmãs, né? As irmãs me perdoem aí. Né? Então, meus irmãos, nós temos que fazer o nosso papel. Vamos só relembrar. Família não nasce pronta. Nenhuma família nasce pronta. A cerimônia do casamento é uma festa, é uma bênção, mas até é um tipo de incentivo para o jovem casal ali começar bem, porque a gente sabe que lá na frente eles vão ter diferenças, vai ter atrito, mas esse amor vai ter que ser maior do que todos esses atritos e os dois aprender a ceder para que possa chegar num comum acordo, né? Lembrar que o que fica marcado na lembrança dos seus filhos, não é aquilo que você está dizendo, mas é aquilo que você está
vivendo, o que fica marcado na cabeça dos seus filhos, na memória, na lembrança dos seus filhos, não é o que você está mandando, mas é aquilo que você está vivendo, o que você está fazendo. É isso que eles veem, é isso que marca. Se você fala que ele tem que ser educado, mas você não é educado, eles não vão ser educados. Se você fala que tem que ser honesto, mas você não é honesto, eles não vão ser honestos. E por aí vai, né? Então, o nosso exemplo marca a vida dos nossos filhos. E os nossos filhos nasceram para ser pessoas prósperas e abençoadas, e nós não podemos atrapalhar o futuro que Deus tem para os nossos filhos. Bom, relembrando, Deus, com todo o seu poder, deu um pai adotivo para o menino Jesus. Então, os nossos filhos não podem viver sem a presença do pai. Ah, mas eu trabalho muito para dar dinheiro, para dar aquilo que eu não tive. O seu filho precisa mais da sua presença do que dos seus presentes, né? Casa boa, condição boa, etc. e tal. Você é que é indispensável. Com dinheiro ou sem dinheiro, o seu filho vai ficar bem se ele tiver a sua atenção. Cuide dos seus filhos para que você possa, de fato, quando terminar os seus dias, dizer que você fez aquilo que era o seu papel. Cuide bem da sua esposa. Lembre-se, a Bíblia começa falando sobre família e termina falando sobre família. Você chegou nesse mundo por meio de uma família, e se você fizer o seu papel direitinho, você vai terminar numa família. Não queira terminar essa vida solitário, jogado no asilo, num hospital, em qualquer desses lugares, que Deus nos livre disso. Não seja um pai bruto, não seja um pai distante, não seja um pai ausente, não seja um pai grosseiro, não seja um pai que amaldiçoa o filho ou a filha com as palavras. Mas como que um pai faz isso? Quando diz, você nunca vai ser nada na vida, tudo que você faz é errado, você é burro, menino. Isso são palavras de maldições. Então, coloca um freio na sua boca, toda vez que o menino fizer alguma coisa errada, lá que você tiver vontade de falar uns negócios, né? Você profetiza em nome de Jesus. Você fala assim, meu filho deu errado dessa vez, mas em nome de Jesus vai dar certo na próxima. E segue em frente. Palavras que fortaleçam o coração do seu filho. E se você nunca teve um pai, ou se o seu pai traumatizou você, hoje nós vamos orar para que Deus cure essas feridas, para que você não sofra mais por conta de traumas que você teve no seu passado. Se você tem que perdoar o seu pai, então hoje à noite é a noite para que você perdoe. Então sonde o seu coração. Tem alguma mágoa no seu coração com o seu pai? O Senhor vai te fortalecer para que você libere o perdão. E o perdão não é para a pessoa ficar de boa, meus irmãos. O perdão é para nos soltar desse veneno que vai nos consumindo, né? Nós precisamos perdoar. Então, Deus tem um grande plano, que é fazer uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. E para que os nossos filhos se pareçam com Jesus, nós precisamos parecer com Jesus. Para que o seu filho se pareça com Jesus, você precisa se parecer com Jesus nas suas atitudes e nas suas reações. Bom, quero chamar os irmãos do louvor para retornarem, por favor. Depois de ouvir essa mensagem, meus irmãos, o que é que você precisa fazer? O que é que você precisa mudar? Se a maneira que você tem tratado a sua esposa está no automático, já de maneira muito ríspida, e as coisas não andam como precisa, você precisa rever a maneira que você está tratando a sua esposa. Se a maneira que você está tratando os seus filhos está muito dura, muito grosseira, você está sendo muito exigente, você precisa rever isso. Nós precisamos romper com o nosso passado e irmos e começarmos a viver o novo de Deus. Deus nos chamou
para uma nova vida. Então, queria convidar os irmãos para se levantar. Nós vamos cantar uma canção e depois a Evelyn vai nos conduzir numa oração.